Vamos lá, pessoal, dar início ao livro de Escola Dominical. O que você precisa saber? Eu achei esse livro, pelo menos a primeira aula, fantástica, o conteúdo dela. Bom, é importante. Lembrando que a gente não cursa só teologia para conhecimento, Tem pessoas que cursam a teologia para adquirir conhecimento, mas a finalidade do curso teológico não é só esse, é formar novos líderes, obreiros, pastores, e entre esses líderes está os líderes de escola bíblica dominical, ou superintendentes de escola bíblica dominical, e professores de escola também. Então esse livro eu achei bacana, o conteúdo dele, achei um livro muito legal. Página 21, a introdução. A escola dominical nasceu por uma necessidade, por meio de um homem que, compadecido com as crianças marginalizadas de sua cidade, quis dar-lhes um novo promissor horizonte. Como ficar insustentável ante a situação daqueles meninos e meninas sem rumo pelas ruas de Gloucester? Nesta cidade, localizada no sul da Inglaterra, a delinquência infantil era um problema que parecia insolúvel. Aqueles menores achavam-se sempre envolvidos em diversos delitos. Neste momento tão difícil, o jornalista episcopal Robert Hykes saiu pelas ruas da cidade a convidar pequenos transgressores que se reunissem todos os domingos para aprender a palavra de Deus. Assim, a escola dominical nasceu com um intuito bíblico infantil, operando de forma independente das igrejas, alfabetizando e ensinando a Bíblia às crianças carentes. Algumas crianças, a princípio, relutaram em vir para as escolas, porque as suas roupas estavam tão rotas, mas Hykes providenciou tudo que eles precisavam, inclusive banho e cabelos penteados. As aulas começavam às 10 da manhã e iam às 2 da tarde. Juntamente com o ensino religioso, Hykes ensinava lições de matemática, história e inglês, como intervalo de 1 hora para o almoço. Eles eram levados então à igreja para serem instruídos até às 17h30. Recebiam pequenas recompensas como livros, canetas, jogos. Aqueles que tivessem dominado a lição ou aqueles cujo comportamento tivesse sido mostrado melhoria notável. Entre mentes recebiam castigo corporal aqueles de mau comportamento, como era costume pedagógico da época. No Brasil, os missionários escoceses Robert e Sarah Calley são considerados fundadores de nossa escola dominical. Em 19 de agosto de 1855, na cidade imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, eles dirigiram a primeira escola dominical em terras brasileiras. Sua audiência não era grande. Apenas 5 crianças assistiram àquela aula, mas foi suficiente para que o seu trabalho florescesse e alcançasse os lugares mais retirados de nosso país. Hoje, no local onde funcionou a primeira escola dominical do Brasil, acha-se instalado um colégio, mas ainda é possível ver o memorial que registra este tão singular momento do ensino da palavra de Deus em nossa pátria. A escola bíblica dominical continua sendo um excelente instrumento de preparação do povo de Deus em sua palavra. Sejam firmes no cumprimento do ministério de ensino contido em Mateus 28:20, buscando preparar sua aula para o alcance eficaz do educando. Então, nós temos aí onde se iniciou essa escola bíblica dominical. Robert Hykes, através de uma necessidade, com seu olhar crítico e podemos dizer que ele era um camarada visionário, por conseguir enxergar em delinquentes, em menores infratores, a oportunidade de evangelizá-los dos mesmos moldes de uma escola secular, levando eles para a igreja, dando ensino, inclusive até de matemática, de português, no caso da língua deles, o inglês, ensinando eles a não só a Bíblia Sagrada. E com isso, eram reuniões que eram de 10 às 14 horas, um horário para almoço, dava ainda roupas e ainda até penteado, tinha até o penteado. Se fosse hoje, tinha até o disfarçado na cabeça, Então
preparava, não dava só o conhecimento, né? Mas também o social era importante para segurar essas crianças que estavam na marginalidade. E com isso fez com esse projeto piloto que chegasse a lugares tão remotos, espalhados aí pelo Brasil, pelo mundo inteiro, né? Onde a escola bíblica começou com os moldes daquele homem, né? Parecia uma atitude simples, né? Todo mundo poderia fazer, mas ninguém faz, né? Todo mundo podia fazer, mas ninguém faz. Mas olha só como chegou até os dias de hoje, né? Como hoje, em pleno século XXI, a gente estamos aqui como a escola bíblica dominical sendo a base das nossas igrejas. Hoje a gente pode ter uma igreja sem departamento de homens, sem departamento de mulher, sem departamento de jovens, mas dificilmente você vê uma igreja sem escola bíblica dominical. Você pode ver, né, algumas igrejas, né, que surgem, né, sem registro, sem convenção, né, às vezes até sem chamada, né, alguém lá que tinha um potencial numa igreja, aí por causa de desavenças, dissensões, de problemas na igreja, ou de não concordar simplesmente com o pastor, vou abrir a minha igreja. Aí aluga um ponto e ali começa a sua igreja, da sua forma, do seu jeito, né, e muitas das vezes coloca lá o nome, né, Assembleia de Deus. Não sei que o pessoal gosta, né, o pessoal ama o nome, né, e coloca Assembleia de Deus, e às vezes nem registro do local tem na prefeitura, quanto mais registro como igreja. Então, mas a escola bíblica dominical é a base de qualquer igreja, porque ela é a própria escola, né? A escola da igreja. Eu me lembro que quando assumi aqui a superintendência da escola, uma das minhas primeiras palavras foi que a escola bíblica dominical, ela não é um departamento, é a escola da igreja. Então a gente não pode pensar na escola bíblica dominical como um departamento. É um departamento da igreja. Ela está além dos departamentos, está acima dos departamentos, né? É como se fosse assim, pastor, superintendência, professores e alunos. Não se fala, não existe departamentos na escola dominical. O que existe são professores e alunos, o superintendência e o pastor. E a escola bíblica dominical, como mostrou, né, nós vamos ver no decorrer da aula, ela não foi simplesmente para dar conhecimento aos crentes daquela igreja, mas o objetivo principal era tirar pessoas da marginalidade, tirar pessoas do mundo do crime, tirar pessoas da rua, pregar o evangelho e fazer com que este evangelho não só transmitisse conhecimento, mas que mudasse vida, transformasse em vidas, né? Que o conteúdo que fosse ensinado mudasse as vidas das pessoas, como aconteceu com Robert Raikes e depois com Robert Calley, né? Que foi aqui o pioneiro aqui no Brasil, em 19 de agosto de 1855. Página 26, escola dominical. Afinal, o que é? O entendimento do que é a escola dominical, a princípio, depende de a gente entender cada palavra e suas etimologias, bem como do seu início, a escola dominical. Neste livro você terá a oportunidade de se aprofundar de forma objetiva e clara sobre a escola dominical para o seu melhor proveito. Vamos lá. A palavra escola deriva do grego skole, originalmente significa lazer, também aquele em quem o lazer é empregado, e mais tarde um grupo a quem foram dadas palestras, escola. Então, quando a gente vê a original da palavra, o significado da palavra escola, que significa lazer, né, é um entendimento que a gente assim, está muito aquém, né, daquilo que significa a palavra lazer. Não é simplesmente o lazer de botar aqui, vamos botar uns pula-pula aqui, né, vamos botar aqui uma piscina de bolinha, botar 2 travinhas aqui para ter o futebol. É a satisfação, é a alegria de você sentar para aprender. Não é uma didática de um professor que vai enfadar os seus alunos, que ele está ali doido para terminar e ir embora. Mas é aquele momento que ele senta para aprender e que a hora passou que ele nem viu, porque ele foi atraído pelas palavras e pela didática do professor, né? O professor, a gente como professor, nós não podemos ser professores metódicos. Eu só tenho um método de ensino. Se eu ensino para adulto é assim, se eu ensino para jovem é assim, se eu ensino para criança é assim. Então a gente precisa variar.
de acordo com o nosso público-alvo. Então, se eu dou uma aula para adulto, é de uma forma. Se eu vou dar aula para criança, né, o meu método tem que ser outro. Não posso ser metódico. Então, eu tenho que, de fato, fazer com que os meus alunos, eles venham se divertir. Eles venham participar desse momento, né, de lazer. Esse momento de aprendizado vai ser um momento que ele vai estar aqui para um lazer. Ele vai se alegrar, ele vai se divertir, ele vai assimilar bem as palavras, o conteúdo, a didática do professor. Então, se a gente, né, o camarada, ou a pessoa, né, é claro que, né, cada um, né, com o seu jeito de ser, o seu jeito de se comportar, o seu jeito de se apresentar. E tem camarada que não adianta o que você faça, que ele tá lá com a cara fechada, não tem jeito, né? Mas para mim, por exemplo, se eu tô aqui dando uma palavra, tô aqui dando um sermão, tô aqui pregando e olho na face das pessoas e vejo que não estou bem recebido, eu encurto o meu sermão e termino. Eu vejo que não está sendo bem recebido o que eu estou falando, eu acelero aquilo que eu estou falando para encerrar. Se nem Jesus, quando não era aceito no local ali, ia embora, quanto mais eu, né? É que não querem me ouvir, deixa eu pegar minhas coisas e ir para minha casa, né? E Jesus era dessa forma, ó, pela incredulidade de vocês, né? Infelizmente, se eu tivesse feito os sinais que eu fiz aqui, lá em Sodoma e Gomorra, eles tinham até se convertido, né? Tinha se salvado, mas vocês não deram crédito, né? Então, quando Jesus não era bem recebido, disse aos discípulos: se qualquer lugar que vocês entrarem não for bem recebido, bate a poeira do pé e vai embora, né? Vou forçar se você não quer me ouvir, não quer me receber. Mas se a gente percebe nos nossos ouvintes, né? Claro que tem algumas pessoas que são difíceis assimilar a modernidade, né? Para eles, né, o padrão é de 30 anos atrás. Eu lembro aqui de um irmão aqui, eu só não vou citar o nome dele porque eu estou gravando, depois vai para o YouTube. Aí assim, ele não gostava do meu jeito de dar aula. Ele não gostava, porque se eu fizesse uma gracinha na sala de aula, ele não gostava. E ele, para quem estava do lado dele, falava mal na sala de aula mesmo. No caso, na nossa igreja, ele falava mal. E num dia que eu não falei nenhuma piadinha, não soltei nenhuma gracinha, ele veio, me parabenizou, me abraçou, falou: deu uma aula boa, não falou nenhuma gracinha. Então assim, por que aquele pensamento de 30, 40 anos atrás que tem que ser assim, né? No dia que eu tirei então minha barba fina, né, foi outro elogio, e agora eu gostei. Então assim, é difícil você aceitar que as coisas vão se modernizar, que a gente pode usar um data show ao invés de ficar só lendo um livro. A gente pode fazer um resumo, né, e usar um slide, né, como nas aulas de escola dominical, eu sempre tenho colocado à disposição o slide para os professores, né? Eu chego cedo, coloco lá o slide, né, e deixo disponível para ele, mando, né, durante a semana para ele já se preparando com o slide, para quando chegar na sala de aula é mais resumido, né, ele não precisa ficar lendo a revista, né, e só se atenta para o slide. Se ele preparar bem a sua aula, dá para ele aproveitar bastante o tempo de aula na sala de aula. No campo da educação, pode identificar as atividades de lazer como opções integradas de 4 pilares de educação, proposto por Delos: aprender a conhecer e pesquisar, aprender a fazer, aprender a viver com os outros, aprender a ser. Considerando que originalmente escola significa lazer, lugar de satisfação ou aprendizado, podemos nos perguntar se hoje os encontros da escola dominical têm gerado senso de participação obrigatória ou algo prazeroso pelos alunos e professores. Se a gente for olhar só na questão na questão da didática, conteúdo, né, a gente sabe que o nosso meio espiritual também tem uma parcela de contribuição para que as pessoas se afastem de uma escola bíblica dominical. Não é simplesmente um meio secular. Aqui nós temos a questão do espiritual, daquelas pessoas que gostam, né, da escola dominical, daquelas pessoas que gostam do professor, da professora, mas porém por causa do momento espiritual, né, que não está bem espiritualmente, né, não leva uma vida, né, de oração, mas já está bem afastado espiritualmente de Deus, então a pessoa não se esforça
para acordar cedo no domingo de manhã para a escola dominical, por mais que goste. Então essa frieza, claro que atrapalha. Agora, falando assim de questões técnicas, né, será que temos feito algo de diferente, de satisfatório, que cause prazer, vontade, alegria de um aluno vir para a escola dominical? Aquilo que nós temos feito tem o motivado ele, na próxima domingo eu não perco, né? Domingo de manhã eu tenho que ir para a escola dominical. Nós temos conseguido motivar os nossos alunos a isso? Então essa é a pergunta. Tem sido prazeroso pelos alunos e professores, ou é só uma participação obrigatória, né? A gente vê alguns casos assim na igreja, porque a nossa igreja, quem não vem na escola não trabalha no domingo à noite. Aí tem aquelas pessoas que só vêm na escola porque vão trabalhar no domingo à noite. Então assim, vem de forma obrigatória, né? Então a gente tem que se tornar esse ambiente prazeroso. Aprender sobre a Bíblia, a palavra de Deus, tem que ser um momento prazeroso para a gente. E algumas pessoas, né, infelizmente, fazem disso uma obrigação. O próprio nome Escola Bíblica Dominical já se define como um local de aprendizagem de teor bíblico, né, uma escola bíblica, de compartilhamento de informações que geram transformação de comportamentos. Ela é pautada em todo o seu conteúdo ou grade curricular na Bíblia Sagrada, ou seja, o seu livro-texto é a Bíblia. Nós temos, né, diversos assuntos, né, mas todos são concernentes à palavra de Deus, são extraídos da palavra de Deus, ainda que sejam assuntos atuais, como ideologia de gênero, né, como o aborto. Nós tivemos, se eu não me engano, no trimestre passado, retrasado, falando desses assuntos muito atuais, né, onde diversos países já liberam o aborto, como a Argentina foi a última agora, que liberaram o aborto. Pode ser agora, faz parte da ética do país, mas porém de uma ética cristã não. Olhando de uma ética cristã, a gente jamais deve aceitar o aborto, porque a ética cristã, ou a palavra de Deus, ela está acima de toda cultura, né, de toda lei, de toda ética. Então a gente sempre fica com a palavra de Deus. Então, mesmo que sejam assuntos que parecem atuais, mas são extraídos da palavra de Deus, porque o aborto para a gente é um homicídio. Então são assuntos odiernos, né, são atuais, mas são extraídos da palavra de Deus. Robert Hicks, em audiência com a rainha Carlota da Inglaterra, afirmou: eu tenho a certeza que as escolas dominicais são atualmente a melhor instituição prática para controlar esses elementos indisciplinados e violentos da sociedade e providenciar-lhes uma educação básica. Então, assim, a sua ideia para ele expressou para a rainha, era a melhor instituição prática para controlar esses elementos indisciplinados e violentos. Então a sua ideia de formar uma escola dominical e trazer esses menores infratores, né, para poderem aprender a palavra de Deus, era então o melhor método de providenciar-lhes uma educação básica, porque ele não só dava ensino religioso, mas também português, matemática e conhecimento da língua local. Então era uma forma que, aí, e claro, né, a rainha comprou essa ideia. Considerando esse pensamento extraordinário de Robert Hicks, podemos entender que a solução para o caos social presente, valores tão invertidos, banalização da vida humana, uma vez que não nos conformamos com este presente século, a escola dominical pode fazer uma diferença extraordinária. Invista na EBD. Então essa diferença, ela pode ser feita nos dias de hoje, ainda nos dias de hoje. A gente se conformou com a ideia de que a escola bíblica dominical, ela é uma escola que simplesmente vai ensinar os seus membros, né, os crentes, a palavra de Deus, e não com aquela visão piloto de que era para educar aqueles que viviam à margem da sociedade, ou seja, os não crentes, os perdidos, os desviados, os afastados, todos aqueles que não tinham salvação. Era uma forma de ensiná-los a palavra de Deus, de atraí-los, né, para a escola bíblica dominical. Então a gente precisa também ter essa preocupação com as pessoas, com a comunidade, com vizinhos, com amigos. Às vezes a gente convida pessoas para vir para o culto à noite de domingo, mas não convida para vir para a escola bíblica dominical.
né? E alguns domingos atrás aí, eu lancei até algumas ideias para melhorar sobre essa questão da presença, né? Na verdade, da presença de visitantes, de convidarmos visitantes. A partir do segundo semestre, nós vamos começar a contabilizar os visitantes que as pessoas trazem para a escola dominical. E no final, eles vão receber um prêmio ou um brinde escolhido pelo próprio ganhador no valor de R$100. Já é uma roupa, né, de fim de ano, né? E nós vamos contabilizar pelo número de pessoas, de visitantes que forem trazidos para a igreja. Já no mês de março, isso eu não sei, foi bem no começo, nós vamos entrar com o Bonde Bíblia, né? O Bonde Bíblia vai ganhar um brinde de R$50, né? Vai poder aí adquirir, né? Comprar algo para ele, não vai ganhar R$50 na mão não, ele vai escolher e vai ser comprado, né? Nada de dinheiro na mão. E ele vai vir aqui com presente que assim, falou, duvido se comprou, né? Aí vai ser entregue um brinde para ele na presente de todo mundo aqui, ó, a nota fiscal, ó, né? Ganhou o presente. E o Bonde Bíblia, né? Não compete agora estar explicando como é que funciona, senão a gente vai demorar muito tempo, né? Mas precisamos de 16 participantes de todas as idades, podem participar. É uma forma de enfrentamento, 2 pessoas, e assim é feito o Bonde Bíblia, até que no final o vencedor é o conhecido Bonde Bíblia. Ainda não vamos anunciar o nome dele no culto à noite ainda. O Bonde Bíblia é fulano. Então nós temos que, vamos lá, vamos continuar. Para mudar a realidade atual, é necessário que o comportamento se transforme a partir da transformação de entendimento na mente humana. A escola dominical trabalha as diversas áreas da vida social, familiar, conjugal, religioso, cultural, do sentido humano, principal ou espiritual. É necessário uma ação através da escola dominical. Podemos ganhar vidas em uma sociedade melhor. Está escrito que não se deve conformar, mas transformar pela renovação de entendimento. A escola dominical é uma agência de ensino que, quando corretamente estruturada, é eficaz para produzir aprofundamento e aperfeiçoamento cristão e preparo para toda boa obra. Isso significa que ela deve ser pensada, repensada para atender os seus objetivos. Então, essa agência de ensino corretamente estruturada, nós vamos ver no decorrer da lição que é o corretamente estruturado, é desde salas específicas para cada faixa etária, né, salas que dê plenas condições de ensino, e desde o professor treinado e capacitado, né, a gente precisa de professores que tenham essa capacidade de poder dar uma aula, não que dê uma aula para o adulto, como também dê uma aula para uma criança. Nós precisamos não só ter salas, precisamos ter professores e precisamos também ter um superintendente que pensa no bem-estar da escola bíblica dominical, sendo que é uma ferramenta, um instrumento importante para que Deus venha então fazer o crescimento da sua obra. Ela é capaz de alcançar todos os alunos nas suas mais diversas formas e faixas etárias, daí a importância da aula por classes especificadas. Há várias igrejas que unem irmã com irmãos, o que impede certos aprofundamentos e assuntos específicos. Muitos ficam constrangidos em comentar algo na frente do sexo oposto. Quando possível, é salutar a separação por faixa etária e grupos com fins específicos. Então é uma coisa que pretendo que isso aconteça aqui na igreja. A gente tirar os homens aqui da igreja, deixar só as mulheres, e a gente levar os homens ou para uma sala lá ou lá embaixo, né? Que também tem um espaço lá embaixo. A gente ter uma aula específica para homens, porque eu sei que isso ajuda no entendimento, no conhecimento, né? Tem mulheres que ficam constrangidas de falar certos assuntos perto de homens, e mulheres só falando com mulheres, né? O assunto flui. Da mesma forma, uma sala só de homens. Imagina uma sala só de homens. Por exemplo, hoje, vamos botar aqui Geleia, que eu falei que não ia citar nome, não. Vamos supor Geleia que quase não fala, ou nada fala numa escola bíblica dominical. Mas eu acredito que dentro de uma sala só de homens, vai ter a participação dele e de outros que não participam normalmente na escola bíblica dominical. É uma sala só de homens. O que se eu falar aqui, não é um homem rindo de um homem, é bem diferente de uma mulher rindo de um homem. Porque uma mulher rindo de um homem é mais constrangedor. Um homem rindo de um homem é mais uma zoação.
Então, assim, uma sala, né, para cada grupo, faixa etária, uma sala especificada, ela contribui também para o ensino. Não se pode utilizar a mesma linguagem em todas as classes, evidentemente, né, tem que ser uma linguagem apropriada, pois embora o assunto da lição seja o mesmo, a forma de expor deve ser coerente com a classe que se direciona. Como, por exemplo, as nossas revistas de adultos, ela aparece assim, jovens e adultos, é isso mesmo. Ela pode ser também aplicada, lecionada para jovens também. No caso aqui nós estamos usando uma revista só de jovens. A CPAD também publica revista só para jovens, mas o conteúdo da revista de adulto, ela vem escrito para jovens e adultos. Então, assim, uma lição que eu dou aqui para adultos, eu vou dar da mesma forma para jovens? Ele vai achar eu chato demais e não vai querer voltar na próxima aula. Ele vai querer uma aula mais dinâmica, ele vai querer ser mais envolvido, né? O jovem tem uns neurônios acelerados, né? Tem as suas opiniões formadas, né? Suas opiniões formadas, né? Que ele acha que é uma verdade absoluta, né? Tem que tentar fazê-lo pensar. Antigamente você falava assim, não sei se é da época de vocês, talvez Damares, né? Guilherme tá novinho aí. Na época, eu lembro quando na época de escola era assim: Renato, vem cá, vem. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Aí tem que ficar respondendo. Já pegou essa época, não? 3 vezes 3, aí até o 9, né? Então, como que se ensinava? Através da decoração. Você decorava. Hoje, como que você ensina? Você faz uma linha de raciocínio fazendo o aluno pensar. Por exemplo, Jesus. Vamos sempre usar Jesus. Jesus é o mestre dos mestres, né? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus podia dizer, decora aí que eu vou te falar aqui, anota aí. Aí Jesus perguntou, o que você lê? Aí ele falou, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Ele mesmo foi dizendo, Jesus não respondeu nada. Assim, tá bom, faz isso e viverá. Aí ele ficou, não pode, senão o camarada falou básico, nem falou nada, eu mesmo falei. Não, aí Jesus disse, ainda lhe falta uma coisa. Como? Imagina como é que a mente dele acelerou. Sou judeu ele alcança a maturidade religiosa, o menino com 13, a menina com 12. Passa a frequentar a sinagoga, que é também a escola, aos sábados, né? A escola sabatina de Israel. Então o conhecimento bíblico, por mais lá Pedro, muita gente pensa, Pedro era leigo, né? Pedro realmente não tinha formação acadêmica. Aí quando ele abre a boca em Atos capítulo 2, de onde que ele tirou esse conhecimento se ele era leigo? Todo judeu aos 13 anos de idade vai para a escola sabatina de Israel. Isso aí eu aprendo, desde a minha mocidade, tá? Mas ainda te falta uma coisa. E Jesus disse, eu pego tudo que você tem, vende, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Aí que ele pensou mesmo. Aí vem uma balança, né? Imaginemos que se Jesus diz, pega o que você tem, vende tudo, dá aos pobres, terás o tesouro no céu. E a Bíblia fala que ele era um jovem rico. Imagine riqueza naquela época que era contada por terras, cabeça de gado, ouro, prata, né? Tinha algumas moedas romanas e algumas até de Israel. Vende tudo e dá aos pobres. Ele baixa a sua cabeça e vai embora, porque conclui que tudo que ele tinha era muito e ele não poderia abrir mão de tudo que tinha para servir Jesus. Então hoje o aluno, você tem que fazê-lo pensar, não simplesmente decora aí. Ele tem que pensar, ele tem que ser levado dentro de um raciocínio para entender o que realmente é aquilo que você quer ensiná-lo. Na classe dos adultos, eu acho que é esse aqui que a gente parou. Pode ser enfatizados textos, leituras variadas, assuntos mais sólidos, até mesmo com visuais. Na classe de adolescentes e jovens é relevante mesclar textos visuais e uma linguagem mais popular. Nas classes infantis a concentração em leituras ou verbalização é mínima. Nada de discurso à criança que ela não possa entendê-los, né? Chegar na frente da sala de criança e começar com um discurso, né, bem escrito, um sermão bem escrito, né, um português bem afinado, uma cara séria,
né? Eles vão ficar assustados te ouvindo, doido para esperar chegar a recreação. Ó, pode brincar agora. O que ela aprendeu? Nada, né? Tem que usar muito mais o audiovisual, quadrinhos, desenhos. É dessa forma que você vai fazer a criança pensar conforme a sua faixa etária e não com os discursos prolongados. Nada de discurso à criança que ela não possa entendê-los. Não toleram as explicações puramente verbais. Os jovens não lhe prestam atenção em nada e nada aprendem. Russell, eu faço nem ideia de quem é. É relevante também definir a expressão escola dominical. Quer dizer escola do Senhor, do latim dominicalis. Tradicionalmente a escola dominical é realizada no domingo, mas como o próprio nome na sua origem sugere, para ser uma escola dominical não depende de ser realizada estritamente no domingo. Só é importante aqui a gente frisar, deixa eu ver se vocês lembram mesmo. Lá na escola vocês aprenderam o antes de Cristo e o depois de Cristo. No primeiro ano da era cristã, eles usavam o AD, que é Anno Domini. Anno Domini, quando a gente visa, em alguns livros, revistas, você vai encontrar assim, 70 do ano AD. Ué, né? É antes ou depois de Cristo? Não, é porque é do Anno Domini. Por que Anno Domini? Ano do Senhor. Se derivou essa palavra dominicalis, porque justamente significa do latim escola do Senhor. Então a escola dominical, né, que foi então idealizada pelo nosso amigo Robert Hicks, e que mais tarde, né, foi implantada no Brasil por também Robert Callis, só muda o sobrenome, lá em 19 de agosto de 1855. Então essa escola, ela veio com o intuito de ser uma escola do Senhor, de realmente trazer ensinos bíblicos, de ensinos da palavra do Senhor, e não simplesmente, né, só porque ele é domingo, dominical, porque é domingo. Não é simplesmente isso, há uma origem mais profunda do conceito, né, da palavra. A escola dominical é a escola do Senhor. Então aqui que ensinamos ou passamos, é por isso que não tem algumas igrejas, né, que fazem dia diferente. Já tem algumas igrejas, por exemplo, na terça-feira, ao invés de ser ensino, ela dá a escola bíblica dominical. Não é ensino na terça, mas na terça-feira, ao invés de ser ensino, é a escola bíblica dominical. Ou algumas igrejas fazem algumas horas antes, ou uma hora antes do culto à noite. Ao invés de ser de manhã, antes do culto à noite, faz a escola bíblica dominical e logo depois a escola, aí vem o culto. Hoje existem igrejas que realizam a escola dominical na terça-feira em horários da semana. Nada impede realizar a escola dominical no horário no dia conveniente para a igreja de acordo com suas circunstâncias peculiares. As escolas dominicais ganharam muito na presença de alunos que mudam o horário de aula. O importante é que a escola dominical tenha a sua filosofia e ensino sempre pautado na Bíblia Sagrada, atendendo à necessidade atual. Por exemplo, eu não sei se ainda é assim, mas na DNV Riviera da Barra, a escola bíblica dominical lá é às 18 horas. E aí, né, até perguntei, mas por quê? E justamente porque domingo de manhã o jovem quer ir para a praia, o jovem quer passear, né? Não só o jovem, a família, né, quer fazer lá um lazer com a família, quer passear. Ou se você, por exemplo, viaja no sábado ou numa sexta-feira à noite, não tem aquele problema de ter que chegar no sábado à noite ou no domingo bem cedo, porque tem obrigações com a escola dominical. Então aí tem uma certa vantagem de ser escola bíblica dominical à noite. Até um pastor que estava lá, e aí, você está gostando? Eu estou amando. Porque no domingo de manhã ele tem o tempo livre, né? Dá para ir para uma feira. Vamos fazer um almoço especial, né? Vamos lá na feira, vai na feira, come aquele pastel, anda a feira inteirinha,
né? Traz lá aquela verdura, traz aquela galinha batida na hora e faz o almoço tranquilo. Agora a escola dominical a gente sabe como é que é. Realmente é uma luta, né? Você acordar cedo, vir para a escola, aí sai daqui naquela correria, aí tem almoço, aí até o almoço ficar pronto no domingo, mas demora um pouquinho, né, Zé Marco, o almoço. Aí quando você vai ver, já tá dando 4 horas da tarde já, acabou o domingo, ficou envolvido. Então tem essa vantagem da escola dominical à noite, e isso faz com que atraia mais pessoas, né? Algum outro dia na semana, né? Como por exemplo, vamos substituir o curso de ensino pela escola bíblica dominical. Não tem escola, né? Pode alimentar mais tarde, pode sair com sua família, mas se quiser, entendeu? E não tem escola. Então, vamos dizer assim, nós como se fosse uma festa de escola mesmo. É importante pensar assim, não, assim, com certeza. Realmente acaba sendo um jugo muito pesado, principalmente, por exemplo, Professores, claro, sim. tem essa regra também, essa regra de vai isso, né? E agora, esse domingo agora, eu acho que eu consigo pegar os professores tudo aqui. Já tem tempo que eu estou tentando fazer isso, só que eu preciso de todos os professores aqui. E assim, vai ser um pouco complicado, mas é necessário. Eu estou com a minha pauta pronta lá, já tem dias, Emar, para reunião, esperando o dia certo. Porque assim, dentro da estruturação da escola dominical, tem que haver o preparo necessário do professor. E uma coisa que quando eu assumi, pastor, só um pouquinho, se você aceitar as minhas ideias, aí a gente pode conversar. Então minhas ideias é essa, não, dá para implantar. Entre elas eu estudo como professor, que eu não posso abrir mão. Aí você imagina, se já a escola dominical é 9, que hora que a gente vai chegar? A gente vai ter que chegar mais cedo. E assim, é 8h30 a escola dominical. Nossa, mas começa mais tarde. Então eu quero começar 7:50 com o estudo com o professor. Aham. Aham. Eu, por exemplo, eu não gosto muito da ideia de termos 4 professores no mês. Eu não sou muito de comprar essa ideia. A minha ideia é que seja o seguinte, que cada sala tem o seu professor específico, no máximo 2. É a minha ideia. Mas porém, eu assumi com uma ideia anterior que se dava oportunidade de diversos professores. Então não é uma coisa que eu vou desfazer da noite para o dia, né? Eu vou chegar aqui, ó, a partir de agora. Então nós estamos seguindo uma escala, né, de cada domingo um professor diferente. Então, por exemplo, a Damares, se ela for dar aula somente para adultos, né, que essa é a minha intenção, é só para adultos, você não precisaria vir todos os estudos com o professor, a não ser no dia que você fosse dar aula. No caso, seria uma vez por mês, e nos outros 3 você sentaria para aprender na sua classe, não necessariamente vir para o professor. Que também, exatamente, que também te daria uma folga, por exemplo, o seguinte, já que você vai dar uma aula um domingo por mês, nos demais, ó, eu vou tirar aí um domingo para curtir com o príncipe lá, né? Vou tirar um domingo para dar uma passeada, porque se também você todo domingo com a responsabilidade de estar aqui dando aula, você fica preso todo fim de semana. E aí assim, mas eu gosto da ideia de um único professor, por causa da relação entre professor e aluno. E no máximo 2 para que haja revezamento, que é justamente para que ele não fique preso, um possa cobrir o outro. Porque eu gosto dessa relação de professor e aluno. Você chega na sala de aula, você propõe dinâmica, propõe metas, né? Dá para você motivá-lo de diversas maneiras. E com professores diferentes fica difícil essa relação. Então, quando tiver todos esses que falam hoje, Oi? quando tiver
Todos? Próximo domingo? Próximo domingo, então vai no próximo domingo. Próximo domingo é Erildo que vai dar aula aqui nos adultos. E assim, eu acho assim, sobre essa questão do ter 4 professores no fim de semana é benéfico pelo seguinte motivo de que os professores ficam mais livres. Mas porém eu tenho notado que alguns professores sumiram, porque não é responsabilidade dele estar aqui, né? Por exemplo, o próximo professor, eu falei, eu estou sentindo só falta nos domingos. Então assim, só vir para dar aula no seu dia, o que vai acontecer? Vai chegar na próxima escala, o nome dele não vai estar lá, porque também ele tem que participar, não pode só vir no dia que vai dar aula, né, Zé Marca? Aí fica fácil, né? Pode dar uma escapulada, pode dar uma escapulida um domingo ou outro, mas tem que sentar para aprender, logicamente. Então esse estudo com o professor que eu pretendo implantar, aí imagine só, Guilherme vai dar aula para as crianças, vamos supor, todo domingo ele dando aula para as crianças. Quando chegar no fim do ano, você aprendeu o quê? O que você aprendeu? E foi isso que eu até falei para o pastor não pode, nós temos que chegar junto. Então a aula para o professor não é só para preparar a aula do professor que vai dar aula para os adultos, mas também para aqueles que dão aula para crianças que não estão aprendendo nada. Eles também têm que aprender, eles também têm que sentar para aprender o conteúdo. Quantas lições? Pega aí, são 13 lições por cada trimestre. 4 vezes 13, dá quanto aí? 52 aulas que o Guilherme, por exemplo, perderia esse ano se ele desse aula só para as crianças. Então, assim, é muita coisa, é muito conteúdo, é muita coisa que deixou de estudar. Então, nós temos que pensar também que eles precisam também ser ensinados e aprenderem. Aí agora, se Deus quiser, domingo agora a gente vai dar para ter essa reunião e a gente pensar junto como melhorar a escola bíblica dominical. Pastor Eliané Cabral, conhecido teólogo, né, é um dos escritores, não só de livros, mas na nossa revista Escola Dominical, é a parceira ideal de qualquer pastor que deseja manter essa doutrina e aplicá-la na vida prática da sua igreja. A escola dominical é, sem dúvida, revitalização da ordem de Jesus aos seus discípulos de ir ensinar. Lembra da ordem de Jesus? Ide fazer discípulos em todas as nações, ensinando-as a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Então a escola dominical, ela cumpre parte deste mandamento, que é ensinando-as a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Então a escola dominical, ela funciona numa dinâmica diferente de uma pregação. Uma pregação aqui é um monólogo, o camarada fala sozinho, Agora já na escola dominical não, você levanta a mão, você conta uma experiência que vai contribuir para o ensino, né? Você levanta uma questão, né? Uma dúvida, né? Ou em alguns pontos corrige o professor, né? Porque tem aluno que sabe mais do que o professor, né? Tem aluno que naquele ponto ali fala, não, isso aí eu lembro, isso aí eu estudei, isso aí eu estava na sala de aula, né? Não, isso aí eu lembro na minha sala de aula, quando estava cursando o curso teológico, aí o professor falou uma coisa básica, né? Falei, irmão, metade, é 1/5. Metade não é 1/5. Metade é 1/2. Aí eu falei assim, não, professor, você está equivocado, é 1/2. Não, ele é 1/5. Não, professor, é 1/2. Não, é 1/5. Então tudo bem, é 1/5. Não precisa discutir, tá bom. Aí na próxima aula ele me deu um abraço, varão, me desculpa. Eu saí daqui depois, fui lá conferir, é 1/2. Falei, eu sabia. Então assim, acontece, né? Faz parte, né? Então não é nenhum demérito, a gente não vai diminuir por causa disso. Ainda sobre questões de nomes, datas, são as coisas que a gente mais erra, né? Principalmente questão de data, é difícil de gravar, é muito ano, é muito antes disso, é muito depois daquilo. Nomes, são muitos nomes parecidos, nomes semelhantes. Eu até contei a história, não sei se foi aqui na escola dominical ou se foi aqui no Senet, né? O pregador, ele pregando, ele falando que, né, Jesus, Zaqueu correu, né, na figueira para ver Jesus, e quando Jesus chegou embaixo, né, Jesus começou a gritar, Jó, desce daí, Jó. Aí alguém chegou assim, não é Jó não, é Zaqueu. Ele, desce, Jó, desce daí, porque aí é o lugar de Zaqueu.
Deu para dar uma modificada, né, e sair pela tangente, né? E às vezes isso acontece, né? Troca o nome, é Jó, é João, é Zaqueu. Então são coisas que a gente, né, isso é o de menos. A escola dominical, acho que nós já lemos, ela não é um local de simples encontros e desencontros. Não é simplesmente um lugar para preencher o domingo ou para cumprir a tradição de todos os domingos, estar na igreja de domingo pela manhã. Ela não existe em função de meramente transmitir informação em texto bíblico, e sim através de um estudo sistemático, didático, trabalhar o comportamento humano de forma ética e cristã. Qual é o principal objetivo do ensino cristão? Formar o caráter cristão. Não é simplesmente informar, não é simplesmente fazer o decoreba, é modificar, mudar vidas, ou seja, formar o caráter cristão na vida das pessoas. Isso fazendo as pessoas pensarem, dando o meio das pessoas chegarem lá, e não só falar que Jesus salva. Eu recebi informação aí que Jesus salva, mas eu preciso dizer para ela como e de que forma Jesus salva. Eu preciso dizer ela para que de forma que isso aconteceu e acontece, para que a pessoa saiba corretamente. Nós temos aqui, por exemplo, no livro vai dizer o seguinte, que um pouquinho mais para frente, se você pegar, dar um peixe para um faminto, ele vai matar a fome do seu dia e provavelmente vai morrer de fome nos restos do dia. Agora, se você pegar um faminto e ensiná-lo a pescar, ele vai conseguir sobreviver pelo resto da vida. Então não é simplesmente dar informação, encher ele de conteúdo. Lembra daqueles antigos disquetes, né? Hoje se usa mais pendrive, hoje até armazenamento nas nuvens, né? Antigamente tinha aquele disquete, né, que colocava lá na CPU, né? Tempo de Guilherme não sabe nem o que é disquete, tá? Que disquete nem sabe o que é disquete, né? Sabe? Antigamente usava disquete, aquelas fichas quando chegava em secretário, tem escola ainda que infelizmente ainda é assim, né? Aquelas fichas que podia armazenar tudo, né, em arquivos no computador, e aquelas pastas grandes, aquele monte de arquivo. Então a cabeça do aluno não é um arquivo que a gente deposita informações nele, não é isso. Ele precisa pegar aquilo que você está dando para ele e dar seguimento para a sua vida, aplicar na sua vida, contextualizar na sua vida. Mas como que ele vai fazer isso? A gente precisa mostrar o caminho, a gente precisa dar as dicas, a gente precisa mostrar o alvo, né? Imagina lá o eunuco lendo lá, aquele eunuco indo para Candace, na Etiópia, ele lendo o texto de Isaías, e de repente lá o Filipe aparece na carruagem dele e pergunta: compreende que tu lê? O que eu vou compreender se não tem ninguém aqui para me ensinar? E não é simplesmente ler, decorar, não é simplesmente aprender o conteúdo. A gente precisa fazer com que mostrar caminhos, né, para que o conhecimento se desenvolva na vida dessa pessoa. Então essa é a importância do professor. Se a escola dominical não gerar transformação de caráter ou salvação de vidas, é imprescindível repensar o que precisa ser mudado para que ele atinja o objetivo principal. Então, se não há transformação, não há salvação, não há mudança de caráter, a gente tem que repensar os nossos métodos, repensar a nossa didática, como que estamos passando esse conhecimento para o aluno. Passa o ano inteiro, ele não aprendeu nada, então temos que repensar, né, fazer de uma forma que seja eficaz. Para que seja uma escola dominical cumpra o seu papel principal, ela precisa priorizar os itens abaixo, usar os métodos apropriados de ensino da Bíblia semanalmente, visando levar o aluno a aceitar Jesus como único Senhor Salvador, crescer na fé e no conhecimento bíblico, pôr em prática os ensinos bíblicos. Então ele precisa ser salvo, crescer no conhecimento e praticar esse conhecimento. Então, se a gente consegue fazer com que o aluno cumpra esses 3 requisitos, a gente alcançou o êxito do nosso ensino. Foi um ensino eficaz, né, porque ele só não adquiriu conhecimento, só armazenou conhecimento, mas ele botou em prática tudo aquilo que foi ensinado. Como já foi dito pelo pastor e teólogo Antônio Gilberto, a escola dominical é a escola do ensino bíblico da igreja, que evangeliza enquanto ensina.
Era comum a participação de não crentes na escola dominical e a operação extraordinária do Espírito Santo nesses encontros. Porque não vemos mais não crentes na escola dominical, até os próprios crentes estão faltando. E é uma grande verdade, né? O que mudou no atual século? O que você pode fazer para atrair os não crentes? A gente não vê os não crentes, né? Não há interesse da igreja de convidar não crentes, porque a ideia de que a escola dominical é uma escola para crente, e essa não é a verdade. A gente viu lá no princípio, o projeto, como iniciou, não foi com esse intuito. Foi justamente para trazer os perdidos, né? Os marginalizados, aqueles que a sociedade colocou lá à margem mesmo, né? Bem lá na margem, bem longe de mim. Os perdidos, né? Isso aí não tem jeito não. Aí tem que apanhar da polícia e jogar na cadeia, né? E ele viu uma solução com aquilo, de trazê-los para a escola dominical. E ainda o pior, né? Por que os próprios crentes não vêm? Aí, é claro, não é simplesmente só questão de estruturação da escola, né? Questão de professores que sabem lecionar bem, não é só questão de não termos salas apropriadas ainda. Aí vai também muito pela espiritualidade, o momento espiritual de cada crente, né? Que às vezes ele está frio, está desanimado, está mais não crente do que crente. Vem nos cultos aos domingos só para bater o cartão de crente. Então acontece que ele não vem à escola, né, por outros motivos. Desafios atuais da escola dominical. Nas diversas áreas da vida é normal existir desafios. Não é diferente em relação à escola dominical, que para cumprir os seus propósitos enfrentará desafios que precisam ser vencidos para continuar sendo eficaz. O processo educacional vem se desenvolvendo e passando por diversas mudanças desde a sua forma e o seu conceito. Antes de ensinar, era fazer memorizar, repetir ideias. Hoje, educar é ensinar, fazendo a pessoa pensar, ter mudança de comportamento e construir conhecimento. Então, antigamente era tipo assim, 2 vezes 2, 2 vezes 4, 2 vezes 5, né? E você memorizava. Eu lembro, por exemplo, você chegava assim no começo, quando você aprende, por exemplo, a raiz quadrada, né? Tem raiz quadrada de 4, tem raiz quadrada, né, de 64, raiz quadrada de 81. Aí você perguntava assim, professor, e a raiz quadrada de 8? Não existe não. Aí você vai lá, bate na calculadora, raiz quadrada de 8, 2, raiz de 2. Mas como é que chega até esse resultado? Aí na escola você não aprende, né? Pelo menos eu não aprendi a chegar, como se chegava a esse resultado. Eu aprendi foi bem depois como se chegava nesse resultado. Aí você pega raiz de 8. Aí você pega e faz o aluno pensar. Isso daqui é a mesma coisa que isso aqui? Quanto que é 2 elevado ao cubo? 8. Então isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui? Ou lá na terceira parte a gente aprende o equivalente, né? Isso aqui é igual a isso aqui? É a mesma coisa? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui? É a mesma coisa. 2 ao quadrado, 4. Vezes 2, 8. Ou, dentro da regra de potência, aqui tem 1, não é isso? Multiplicação de potência, qual é a regra? Bases iguais, repete a base. E somos expoentes, que vai dar também 3, que a gente vai chegar aqui, e vai dar também 8. E é aqui que eu queria chegar. Vezes 2. Aqui não é 2 elevado ao quadrado? Aqui não é uma raiz quadrada? Se não tivesse esse 2 aqui, como que a gente resolveria? 2 ao quadrado dá quanto? 4. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. É a mesma coisa que fazer isso aqui. Que aqui também é uma raiz quadrada, então corta também aqui. Qual é o resultado? 2.
Se fosse só esse aqui, o resultado não vai, porém tem o 2 dentro da raiz. E a gente não pode tirar esse 2 dentro da raiz. Então qual é o resultado? 2 raiz de 2. Lá no princípio, lá no primário, ninguém me ensinou isso aqui. Eu não aprendi isso aqui. Você aprendeu isso aqui lá no primário? Assim, eu nunca aprendi isso aí na vida. Eu ainda na época de faculdade estudei alguns períodos de engenharia de produção, então lá é cálculo mesmo. Então você não podia simplesmente botar o resultado lá. Quanto que é raiz de 8? 2 raiz de 2. Aí ele perguntava, como é que você chegou até aí? Então tinha que fazer. Então uma só questão era uma página e meia, só para vocês terem uma ideia. Era mais ou menos assim, tinha que pensar. Então assim, tem que levar o aluno a pensar, não é simplesmente lá, decora aí. Ele tem que pensar, ele tem que raciocinar com você. Aprendi, agora eu sei o porquê, né? Então hoje não é mais como antigamente, né? O aluno pensa, né? A sua mente, você passa, antigamente, Zé Marco vai me concordar comigo. Antigamente um filho, Damares lá, pequenininha, pai, eu quero isso. Não. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? E hoje você não pode dar esse ensino à criança mais. Você tem que dizer não e o porquê do não. Porque a criança pensa. A criança vai dizer assim, mas fulano pode. Por que fulano o pai deixa? Então tem que explicar o porquê do não. Porque quando ela vai crescendo, vai haver uma revolta de que meu pai, me desculpa as palavras, meu pai é um mané, meu pai é um ultrapassado, meu pai é um retrógrado, né? Meu pai tem pensamento de velho, né? Então você tem que vir um não e o porquê do não. Eu posso dizer não, por quê? Porque isso, porque disso, para daquilo. Ele vai sair dali sabendo o porquê que ele levou um não, e não simplesmente não, e vai sair dali pensando diversas coisas ruins de você. Então é não só simplesmente como antigamente, não, põe na sua cabeça, não. Não é só isso, nós temos que dar explicação, levar a entender o porquê do não. A ordem de Jesus que diz para ensinar todas as nações. Mas como fazer isso? Como alcançar pessoas nas suas mais variadas formas, costumes e culturas? Pois o aprendizado varia de pessoa para pessoa. E é nesse momento que a gente quando a gente chega ao êxito da transmissão do ensino, é quando a gente consegue ver essas diferenças nas pessoas. A gente não pode chegar numa cobrança, numa forma de falar, eu falar da mesma forma que eu falo com o Guilherme, falar com o Bruno, porque eles são diferentes, né? E às vezes eu posso ser mais duro do que o Guilherme e mais brando com o Bruno, porque eu os conheço. Eu posso chegar aqui, tá de brincadeira, né, Guilherme? 8h30? E levar numa boa. E talvez eu falasse com o Bruno, ele me ouvir e nunca mais voltar. Porque as pessoas são diferentes, as pessoas reagem diferente. Então, da mesma forma, a gente não pode transmitir o mesmo ensino para diferentes grupos, porque os grupos são diferentes e a forma de assimilá-los também são diferentes. Ao longo das Escrituras, encontramos diversos momentos que serviram de escola de ensino e as diversas modalidades de aprender, mas a finalidade primordial de uma escola bíblica é ensinar as verdades que servem tanto para o presente como para a eternidade. Definições de conceito: educar, treinar, capacitar alguém em determinada área. Ensinar, fazer o aluno pensar, facilitar o aprendizado do assunto. Então veja só que um aluno, como que a gente vai ensiná-lo? Nós vamos ensiná-lo fazendo-o pensar, ele cair no seu raciocínio. E você quer ver assim com uma igreja, tem pregadores que eles se sentem constrangidos quando a igreja não glorifica. Ele é tão pentecostal que se a igreja ficar calada, para ele está sendo bem recebido. Mas quando eu olho assim para a igreja e vejo que realmente elas estão prestando atenção, significa que estão comprando a minha ideia, estão seguindo o meu raciocínio. Então isso é bacana. Agora, se eu vejo que eles estão bem dispersos, olho para um mascando chiclete, o outro fazendo uma bolinha com chiclete,
né? O outro batendo papo na igreja, e o outro olhando para o celular. Falei, deixa eu me adiantar aqui que não está dando certo não. Então nós precisamos levá-los dentro de um raciocínio, levá-lo a pensar, facilitar o aprendizado acerca do assunto, inquirir o domínio sobre o assunto ensinado. De forma resumida, alguns desafios da escola dominical: preparar o cristão com caracteres maduros, páginas 32. Preparar os crentes para o serviço cristão, evangelizar aqueles que não são convertidos, ajudar na solução de problemas, solidificar o ensino das Escrituras, preparar os cristãos para se relacionar entre si. Conhecimento versus informação. É importante considerar que informação por informação não se constitui conhecimento, pois o conhecimento é sistemático, continuado, lógico e sequencial. Continuado e sequencial. Lá no começo da escola eu aprendi que 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Eu aprendi as vogais A, E, I, O, U. Mas depois eu aprendi os encontros vocálicos, né? O O mais o I, oi. A mais I, ai. E aí depois eu aprendi as letras, as sílabas, palavras. Então é um conhecimento sequencial e continuado. Então a gente precisa ter essa preocupação de fazer com que o aluno, ele comece lá do beabá e ele vai então aprendendo até chegar ao pleno conhecimento do assunto que você está ali lecionando. Eu não posso chegar para um aluno que não tem um mínimo de informação e chegar dizendo para ele lá, né, porque o Paracleto, o Espírito Santo, o que é isso? O que ele está dizendo aí? Eu não sei o que ele está dizendo, então preciso explicá-lo, preciso fazer entendê-lo, né? Porque um homem tricotômico, que é a doutrina que ensina que o homem é espírito, alma e corpo, isso é matéria de antropologia. Aí eu vou ensinar porque o homem tricotômico, o que você está falando aí? Então tem que falar de uma forma mais simples, né? E não existe ninguém, Jesus é um exemplo perfeito professor. Aí você imagine um homem mais sábio, né? Ele disse o seguinte, a rainha de Sabá saiu dos confins da terra para ver a sabedoria de Salomão, mas eis aqui está quem é maior que Salomão, né? A promessa de Deus para Salomão, antes de ti nem depois haverá um coração mais sábio que o seu. Só que porém Jesus é o Deus encarnado, né? Então é muito bem, ele diz, eis aqui está quem é maior que Salomão, e ele dono da sabedoria, ele toda a sabedoria personificada. Ele vai lá para ensinar, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, no que é a vez de comer, nem de beber, nem se vestir. Olha as aves do céu, olha o exemplo olha as aves do céu, elas não plantam, não colhem e nem ajudam em celeiros. Não tem de vós mais valor do que elas? Olha o lírio do campo, que nasce, né, é belo, mas só que quando chega amanhã é lançado no fogo. Não tem de vocês mais valor do que elas? Olha os passarinhos, né? Já até falei dos passarinhos. Então Jesus dando exemplos de coisas simples que o pessoal aí no seu cotidiano, no dia a dia, e Jesus fazendo comparações, né? Uma parábola significa comparação, fazendo comparações, analogias de coisas do cotidiano. Ele poderia estar buscando ali palavras, né? Vou falar uma palavra, tem que mostrar meu conhecimento, né? Que eu sou acima da média, e simplesmente falava de forma simples para que seus ouvintes pudessem entender. Aí mesmo assim chegava assim, mestre, né? Explica aí aquela parábola que a gente não entendeu não. Mas eu falei do semeador que saiu a semear. Aí Jesus, só que eles entendiam, né, o conteúdo, a informação, mas aí já o ensino era algo espiritual. Aí Jesus disse, para vocês é revelado os segredos dos céus. Aí Jesus dizia, a semente é a boa palavra. E Jesus ele foi explicando cada terra
que recebia ali aquela semente, ou no caso a palavra. Hoje em dia o que mais se percebe em salas de aula e cultos de ensino são pessoas transmitindo informações ou repetindo o que está escrito, achando que está ensinando. É tempo de organizar os dados e informações para aquisição de conhecimentos relevantes. Assim, são informações que elas simplesmente sendo lidas, sendo faladas, elas não são absorvidas, porque informação a gente esquece. Eu lembro que aqui no Ministério Ibiri tem o costume de todo ano que se comemora o ano da igreja, a Assembleia do Aribiri, para quem não sabe, ela foi a primeira igreja, a Assembleia de Deus, fundada no Espírito Santo. Ela é de 1925, fundada pelo fundador das Assembleias de Deus, Daniel Berg, que fundou a Assembleia de Deus em 18 de junho de 1911. Em uma das viagens do Espírito Santo, ele fundou a igreja aqui no estado, e é aquela igreja que você indo aqui na Gerando Monteiro, não tem ali o Baguarani? De frente tem o Tocantins, vira direita, sim, aquele pé do valão ali, e exatamente, ali pé do valão. Tem até lá, de 1925, foi a primeira igreja, ela no Ministério Ibiri chama ela de templo histórico, né, porque é um templo mais antigo. Eu não sei te dizer hoje, mas no tempo que eu estava lá ainda tinha assim, culto, eu não sei como é que está hoje lá não. Nada, né? Então assim, agora que eu lembrei, tinha perdido o raciocínio, lembrei. Então todo ano das Assembleias de Deus, comemoração da igreja, eles têm o costume, né, de ler a ata, como foi, como que surgiu a igreja, os primeiros membros, a primeira reunião, aí tem todo aquele lá, no ano de 1925, na casa de fulano de tal. Então, qual é o objetivo daquilo ali? Só informar. Então, quando só há informação, fica um negócio meio chato. Ninguém lembra mais o nome de ninguém, nem que ano que foi, nem quando foi fundado, nem na casa de ninguém. Porque só informar por informar não é o suficiente para ensinar. A gente não pode só dar dados, números, né? Só textos. Não é simplesmente isso. A gente precisa ensiná-los. Precisamos organizar os dados, informações, né, conhecimento. Tem muita gente com grande conhecimento. Até conheço um rapaz assim, né, ele muito conhecimento, mas não sabe transmiti-lo. E tem pessoas que são assim, tem conhecimento, mas não sabe transmitir o conhecimento. Então o conhecimento ele tem que ser transmitido de forma que venha a ensinar e não só informar. Segundo o pastor e escritor Marcus Tuller, hoje uma pessoa pode ter acesso num só dia uma quantidade de informação que receberia em toda a sua vida na Idade Média. E realmente, né, se hoje na Idade Média, né, claro que hoje nós temos diversos países, mas imagine uma informação, algo que aconteceu, vamos pegar aqui algo atual, a pandemia, né, do coronavírus, lá na China, né, imagine sem tecnologia hoje, sem informática. Estamos falando da Idade Média, né? Então sem rádio, sem televisão, sem nada. Imagine quanto tempo demoraria para uma carta, né? Mesmo sendo um tempo antigo, tinha os correios, né? Aquele correio, né? A cavalo, né? Através de navios, né? Que levavam informações em outro continente, né? Um outro país. Quanto tempo demoraria para chegar uma informação aqui no Brasil? E com a rapidez da informação, né, quando descobriram lá que houve lá uma epidemia, a princípio, né, era uma epidemia, rapidamente o mundo foi informado. Um vírus mortal está dizimando a população, a preocupação de se espalhar para o mundo inteiro, começaram a interromper viagens internacionais. Então assim, hoje é possível adquirir informações que antigamente na Idade Média levariam uma vida inteira. É muito rápido. Lembro das duas torres gêmeas? Conseguiram botar lá ao vivo. Como que em tempos antigos aí se fosse possível? Então a informação está nas mãos, está na mão da pessoa. Então ela tem a capacidade de ser bombardeada com diversos tipos de informação. Mas informar é uma coisa, ensinar é outra.
Costuma-se repetir que ouve ou lê sem necessariamente entender o fundamento daquilo que está sendo ensinado. O povo chorou e se lamentou, porque Esdras, lendo, fazia que se entendesse. E você, querido professor ou professora, entendes o que ensinas? Querido professor e professora, e os alunos? Estão entendendo? Ou simplesmente estão recebendo informação? Segundo o professor Alex Belmonte, há 3 tipos de professores: os que só ensinam o que sabem, os que não ensinam o que sabem, os que não ensinam o que sabem, né? Ou seja, eles sabem, mas não sabem ensinar, e os que pensam que sabem e ensinam errado o que não sabe. Ele acha que sabe, mas não sabe. É o tipo professor Dilma Rousseff, né? Ele acha que sabe, mas não sabe e ensina o que não sabe. Aí esse aluno vai aprender o quê? Sai citando dados, coisas, né? Sabe daquele pregador papagaio? Ouviu de fulano, aí ele não checou a informação e passou para frente. Aí foi falando que era assim, que era dessa forma, que era dessa maneira. Aí você está vendo a pessoa pregar, a pessoa falar. É porque eu não lembro, teve uma vez um pregador, né, que é um negócio bobo que ele falou, e assim, dá para ver que ele ouviu de outro, não foi porque ele leu, né, uma informação completamente errada. Então se a gente não pegar uma informação simplesmente do outro e passar para frente, a gente pode cometer um equívoco se aquele de quem você ouviu se equivocou. Aí vai passando aquele negócio errado, vai para frente, vai para frente, vai para frente, né? E vai embora aquela informação errada. O maior desafio não é transmitir tudo que se sabe, ou o conteúdo proposto, e se um aluno aprende o que é ensinado. Por isso hoje a preocupação é sobre como fazer que o aluno aprenda, como avaliar o aprendizado. Lecionar na atual conjuntura é um desafio ainda maior, devido ao acesso às informações tão fáceis, e alguns, adquirindo informações, pensam que já têm o conhecimento. E também cada vez mais encontramos pessoas com opiniões formadas em diversos assuntos, exigindo do professor um melhor preparo para trazer algo sólido e atraente. Eu acho até engraçado que pessoas que têm certas opiniões formadas e acham que ainda são absolutas, né? Você achar assim, por exemplo, uma coisa simples, uma pessoa, por exemplo, que come só de colher, dá um garfo para ele ver se ele come. É costume, é questão de costume, foi criado assim, dessa maneira, leva um tempo para mudar. Agora o errado é a pessoa dizer assim, não só como de colher. É ele pensar assim, por que eu não posso, já que a maioria come de garfo, por que eu não posso também aprender a comer? Aí teve um dia desses aí, né, eu fui fazer um convite a uma pessoa para o GCA na sexta-feira. Aí a pessoa disse para mim assim, fulano, não leva mal não, mas para mim ensinamento é na igreja. Ser sincero para vocês, eu disse isso para o pastor. Eu contei esse caso para o pastor, falei para ele, pastor, eu também penso assim. Mas só que uma coisa é eu pensar contrário, outra coisa é não participar, é não apoiar, é não estar lá. Esse é o erro. É o tipo, uma vez, na época que era diretor de jovens, aí na época era 40 jovens só da nossa igreja, fora a região, que era a região 2. Então, reunido com jovens, a gente às vezes levava para os jovens algumas ideias para eles escolherem. Ou, por exemplo, alguns passeios, algumas atividades, né? Não dá para se jogar tudo, né? Porque eles divergem muito. É bom você pensar com a diretoria e jogar, vai ser assim. Porque senão dá muita briga. Aí, mais algumas coisas, e tipo assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero desse jeito. Aí temos duas opções. Aí, se a minha opção, e se a minha ideia é derrotada ou vencida, eu não participo. Não conta comigo, isso aqui não é do meu jeito. Então, assim, uma forma completamente errada de pensar. E tem pessoas assim, que esse negócio de eu tenho uma opinião formada. Nem toda a verdade ela é absoluta. A única verdade que eu conheço que é absoluta é a palavra de Deus. Isso aí é absoluta. Mas a gente pode mudar com o decorrer do tempo, com o decorrer dos anos, com diversas perspectivas. A gente começa a ver assim as coisas. Se a gente vê somente de um ângulo, né, igual a linha lá de impedimento, né, Zé Mário, no futebol.
Se você vê de um ângulo diferente, está impedido. Se você, é como se botar aqui o número 6. Você vai ver daí que número? 9. E eu vou ver, não, 6, você 9, 6, 9. Depende da perspectiva, ou seja, de ângulo que a gente está vendo a situação. Então a gente pode mudar de opinião? Logicamente, não é demérito para ninguém. É só a gente pensar um pouquinho com a sua cabeça. Mas por que você está dizendo que é 9? Você diz, olha daqui. Aí eu vou lá e vou olhar. Rapaz, você tem razão mesmo, hein? Você tem razão mesmo. Então a gente tem que olhar com a perspectiva do outro. Então tem pessoas, não, mas ensino para mim é na igreja. Eu, assim, na minha forma de pensar, poderia se fazer, ao invés de terça-feira, fazer no outro dia e manter o ensino. Eu penso assim. Mas não é porque eu não penso assim que eu não vou apoiar, que eu não vou participar, não conta comigo, se não for do meu jeito, não adianta contar comigo. Então tem pessoas que têm essa dificuldade. E é complicado lidar com esse tipo de pessoa. Sabe, Zé Marco, você que já teve uma longa experiência aí, igreja, pastor, aquela pessoa chega assim, pastor, eu gosto das coisas certas. Eu nunca começa assim. Pastor, eu gosto das coisas certas. Quando começa assim, pode esperar aqui. Então, assim, né, nós temos que essas pessoas, né, opinião formada das coisas é complicado. Então exige do professor o quê? Preparo para fazer algo sólido e atraente. Então não é fácil lidar, né, com esse tipo de pessoa. E às vezes você vai tentar conversar com a pessoa acha que está sendo mal educado, está repreendendo ela. É complicada essa situação, né? É difícil. Página 34. Segundo o pastor educador Esdras Costa Bento, o propósito fundamental de qualquer escola confessional, laica ou catequética é que os alunos aprendam. Né? Hoje catequese, né? Dentro da igreja católica tem a catequese, primeira comunhão, né? Dentro da nossa igreja mesmo é o discipulado mesmo, né? Preparar o cristão, né? A formação do caráter cristão. E no caso, na escola dominical que nós estamos falando aqui, qual é a intenção de tudo isso? É que eles aprendam de fato, não só informar, mas que eles aprendam. É comum pessoas que participam de diversos trabalhos de ensino, leem diversos livros, tomarem atitudes, agirem diferente do que ouviu nos assentos acadêmicos. Será que ela não aprendeu ou discordou do que foi ensinado? Então, assim, principalmente dentro de um ensino acadêmico, né, você está sentado lá no seu curso, na sua formação escolar, na sua faculdade, você vai ouvir diversos tipos de coisa. Eu lembro que na aula de meio ambiente, o professor ele era aquele do contra, né, do que hoje os ambientalistas pregam, né? E ele trouxe informações sólidas, convincentes acerca do assunto. Mas compra a ideia quem quer, né? Eu, por exemplo, gostei, né, da ideia dele, né, do que ele trouxe. Por que os ambientalistas pregam hoje? Que o aquecimento global é causado pelo homem. O homem acabou com a camada de ozônio, que o homem causou o efeito estufa, o aquecimento global é culpa do homem. E ele trouxe diversas informações, que, por exemplo, que o ano que mais marcou o aquecimento no mundo foi antes da Revolução Industrial. Então, como que o homem é o causador do efeito estufa? Outras informações que ele trouxe, que o gás carbônico e o dióxido de carbono que são lançados na atmosfera, que causa esse efeito estufa, eles são lançados em maior número pelos oceanos e pelo campo. E terceiro vem o homem. Então, como que o homem é o causador do efeito estufa? Como que ele trouxe a informação de que, como que ele conseguiu o dado de que o momento mais que a Terra se aqueceu foi antes da Revolução Industrial, século 17, 18? Como que ele conseguiu isso? Né? Houve uma perfuração, não sei em que lugar que era, foi um lugar congelado, né? Perfuraram 1000 quilômetros, não é 1000 metros não, 1000 quilômetros, é muita coisa, né?
que ele chegou até lá, né? Não faço ideia. Mas ele foi que perfurou bastante. Não chegou no inferno, não? Inferno. Outra coisa importante, onde fica o inferno, gente? Lá no fundo? Hã? Lá entre as placas tectônicas. Então o inferno fica nos lugares celestiais. Existe um mundo espiritual que a gente não vê, que está acima da nossa cabeça, quem sabe acima das nuvens, e a gente não sabe onde fica porque é algo espiritual, é completamente invisível. A gente logo imagina, mas ele perfurou e retirou a parte congelada de lá, e ali fizeram experimentos científicos para datar, né, o período que ali foi congelado e como que estava a temperatura naquela época, como que eles chegaram, né, segundo eles, experimentos, e assim eles concluíram. Aí o professor na sala diz assim: mas então por que, professor, que falam aí que o homem é o principal causador? Inclusive no governo Trump, ele saiu, né, desse acordo, né, de emissão, diminuir a emissão de gases e tal. Qual é o acordo? Eu esqueci o nome lá do tratado lá que fecharam. Ele saiu fora de sair, porque isso é uma tremenda demagogia. Isso não existe, né? Então, por que então o professor diz? Porque os ambientalistas, pesquisadores, né, cientistas, laboratórios recebem, muito dinheiro para continuar com essas pesquisas, com esses avanços tecnológicos, né? Como é que uma vacinas preparadas no mundo inteiro demorou menos de 1 ano para ficarem prontas? Nós temos vacina que demoraram décadas para ficar pronta. Como? Por qual objetivo? Se tem como fazer uma vacina em 1 ano, porque as outras ficaram prontas em 20, em 30? Precisamos de mais testes, precisamos de mais experimentos. Você acha que não tem capacidade de preparar uma vacina contra a AIDS? Câncer? Você acha mesmo que a tecnologia que a gente tem hoje não é a possibilidade disso? Eu acho que existe a possibilidade sim, mas por que então que não se faz? Tem uma doença aí, até uma menina aqui brasileira, ela teve que tomar, fizeram até campanha para ela custa milhões uma vacina. Ela tem um problema regenerativo e só existe essa vacina nos Estados Unidos, e essa vacina custa milhões para parar essa progressão, né, para que ela possa viver. E os médicos descobriram ainda, ela é recém-nascida. Então, uma doença regenerativa vai chegar ao ponto que ela ia ficar vegetando na cama. Porque o problema ia na espinha, atingia também o cérebro, e fizeram campanha, né, marcaram aí o governo brasileiro, né, nos ajude e aquilo outro, fizeram campanha para ela conseguir comprar a vacina que custa milhões de reais. Uma única dose. Onde a gente parou? Agora não estou achando. Agora. É comum diversos trabalhos de ensino, leem diversos livros. Aqui é assim, tá bom. Tomarem atitudes e agirem diferente do que ouviu nos assentos acadêmicos, né? Foi o que eu estava falando aqui sobre esse professor de meio ambiente, né? E a gente começa a ler diversos livros, começa a ler diversas coisas, e a gente vai ter ali um pensamento diferente, né? Se a gente for colocar, por exemplo, Big Bang, a teoria da evolução, a gente começar a ler a Bíblia, a gente vai ver o criacionismo. Deus criou todas as coisas, a evolução, né, não tem outra coisa que não tem cabimento, né? Deus criou o homem, Deus formou o homem, né, e não teve evolução nenhuma. Minha tataravó não é uma chita, né? Então isso, a gente começa a ver certas coisas e ver que é diferente daquilo que a gente estudou. O professor de escola bíblica precisa conhecer bem a Bíblia e saber interpretá-la para aplicar o seu ensino de forma contextualizada e profunda, né? Então, uma coisa que eu disse aqui no começo, e Guilherme está chegando agora: precisamos ler a Bíblia inteira.
Os livros aqui são bons, mas aqui, por exemplo, onde está escrito na Bíblia aqui, escola dominical, não existe lugar nenhum escola dominical. É um assunto, né, que é importante para se aplicar o conhecimento bíblico. Mas só que tudo que a gente lê, ou tudo que vamos ler, é extraído da Bíblia. Então, nosso principal material é a Bíblia, continua sendo a Bíblia, ainda que a gente tenha o material didático, né, o livro, mas o principal material é a Bíblia. E devemos uma coisa importante, ó. O professor precisa conhecer diversas leis de ensino, não, coisa que não. Assim, o ensino de forma contextualizada e profunda. Então precisamos, né, contextualizar, fazer a aplicação na vida das pessoas da informação. Não é só informar, precisamos aplicar, precisamos contextualizar e ainda de forma profunda. Pode ser simples, mas pode ser profundo. Uma frase simples e profunda que eu ouvi e leva a gente a ficar pensando. É simples, mas é profundo. O amor é um campo de batalha. É simples, mas é profundo ou não é, Zé Marco? O amor é um campo de batalha. É simples, mas é profundo, né? Nos leva a pensar, a refletir. A gente pode trazer um ensino simples, mas desde que marque as pessoas, desde que leve as pessoas a pensarem, né? E aí você pode criar. Por que ele é um campo de batalha? Aí você pode contextualizar, além de fazê-los pensá-los, você vai contextualizar. Aí pode vir experiências próprias, experiências do dia a dia, né? E não simplesmente só literaturas, informações, que acaba sendo uma parte chata do ensino. Todo bom profissional conhece bem sua ferramenta de trabalho e a usa, né? Todo bom profissional, né? Quem é o carpinteiro, né, conhece bem a sua ferramenta. O pedreiro conhece bem a sua ferramenta. O borracheiro conhece bem a sua ferramenta, né, Zé Marco? Conhece bem a sua ferramenta. O lanterneiro, né, Zé Marco? Conhece bem a sua ferramenta, né? Conhece a sua ferramenta. No meu caso, eu sou formado em torneiro mecânico. Eu conheço o torno, né? Olha o torno, olha o CNC de longe, um torno computadorizado. Conheço o torno. E fico viajando, vendo aquele torno computadorizado que você põe no altarugo, põe a peça lá, fecha certinho lá as castanhas, você programa ele começa, parece papel cortando aquele aço e fazendo toda aquela peça, né, toda cilíndrica, às vezes em forma de cone e com rosca por dentro. Hoje, esses dias eu fiquei viajando, um camarada que fez um cilindro sozinho. Falei, rapaz, é muita criatividade. Não é só saber usar as ferramentas, mas ter criatividade. Porque o que ele fez realmente foi de outro mundo. O camarada fez um negócio extraordinário. Então a gente precisa conhecer a nossa ferramenta, que a gente usa, a ferramenta de trabalho. Da mesma forma, o professor, além de conhecer a Bíblia, precisa conhecer as diversas leis do ensino, método de aprendizagem, etc. Qual é a nossa ferramenta de trabalho? A principal é a Bíblia, logicamente. Aí nós vamos ter, dentro de uma sala de escola dominical, nós temos a revista, que é o material didático, mas aí nós temos que saber como usá-los. Uma dinâmica, né? Metas, videoaulas, audiovisual, perguntas e respostas, né? Fazendo os alunos interagir, os alunos pensarem. Então a gente precisa ter os métodos que vai fazê-los eles pensarem. Aí vai de acordo com cada, né, cada idade, né, com cada sala que você vai lecionar. Chegar na sala de aula, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Aí me responda no final da aula. Aí já fica interessante, né? Já fica interessante. Esses dias eu estava vendo um videozinho, né? Você tá vendo que os gordinhos são espertos, né? O pai chegou assim, Zé Marco, falou para as crianças. Aí chegou para o mais velho e disse assim, ó, vou botar essa nota de 100 reais aqui e essa garrafa em cima. Quem pegar essa nota de 100 reais sem derrubar a garrafinha, fica com 100 reais. Começa você primeiro, fulano, que era o mais velho. Eram todas crianças. Aí o do meio, que era o gordinho,
falou assim: não, fulano, não faz isso não, porque papai colou a nota de 100 na garrafinha. Aí o pai falou assim: não colei coisa nenhuma, olha aqui. Quando levantou, o gordinho pegou o dinheiro e saiu correndo. Pegou a nota de 100 e derrubou a garrafa. Pegou e saiu correndo. Não tá valendo não. Eu falei: agora já foi, né? E agora já passou, né? Então precisamos fazer, vamos voltar para a palavra original, escola, divertimento ou lazer, né? Tem que ser um ambiente gostoso, um ambiente bacana, interativo, fazer de uma forma que venha a haver essa interação, esse conhecimento. E realmente eu fico chateado quando eu venho para a sala de aula e falo sozinho. Eu fico chateado, Zé Marco. A gente fala. Tem que ter pelo menos um sorriso. É por isso que eu falo, né, Guilherme? Eu falei assim: Guilherme, dá um sorriso. Poxa, tirei um sorriso do Guilherme hoje. Falei: né, Zé Marco? Chama o Zé Marco, né? Então, assim, a gente precisa da interação, da participação, né? E isso é bacana. E motivar, igual, por exemplo, vocês recebem um livro na próxima lição, e é bom que realmente leiam a lição, para que venham para a sala de aula já com o conhecimento. Mas também é isso assim, mas também é isso assado, né? Também dessa maneira, eu li assim, eu li assado. Isso é bacana, ajuda no ensino. Tem professor que não gosta, acha que o aluno está querendo ser mais que o professor. Não. Tem gente que pensa do avesso, né? É mais professor, mas a interação é importante para a aprendizagem de todos. Porque sabe aquela dúvida lá da escola secular, que a dúvida de um é a dúvida de todos? Só que ninguém pergunta. Aí se um pergunta, todos ficam aliviados. Rapaz, ainda bem que ele perguntou. Então assim, aí ninguém pergunta, tá com dúvida e não pergunta, aí é complicado. Todos podem contar uma história, mas é a forma como se conta que fará a diferença. Então a gente pode contar uma história? Pode contar uma história. Uma história que aconteceu comigo, uma história que aconteceu com um amigo, uma história que aconteceu com fulano. Uma história mesmo do nosso povo brasileiro, uma história da humanidade, não importa qual seja a história. Eu vou levantar uma questão aqui de Nelson Mandela, eu vou levantar uma questão aqui do como é que é o nome do homem, no discurso dele? Eu tenho um sonho. Nobel da Paz, aos 21 anos. Oh meu Deus, negro. Lembra aí, Guilherme? Esqueci o nome. Oh meu Deus, fugiu. Aí eu posso citar nome de pessoas, histórias, né? Fazer, como eu gosto de falar, vou contar uma ilustração aqui para vocês. Pode contar uma ilustração, mas desde que realmente, né, ela se encaixe dentro daquilo que você vai falar, que vai fazer a diferença. É simplesmente contar a história por contar, não vai fazer diferença nenhuma. Há professores que despejam conhecimento, como se o aluno não soubesse nada, tornando a aula enfadonha, né? Se a gente pega uma sala que tem um pouco de conhecimento, eu não preciso chegar aqui todo mundo crente aqui, adulto, né? Dando aula para os adultos, e vou começar dizendo lá desde o princípio para chegar em Jesus. Deus criou os céus, a terra, criou o homem, eles vieram no jardim, Deus deu ordem, para chegar em Jesus. Então a gente pode, né, resumir tudo isso, cortar diversos pontos, para a gente chegar logo ao ponto, para que os alunos, os ouvintes, não fiquem enfadados. Rapaz, camarada está enchendo linguiça aí. É importante que se lance mão dos conhecimentos pertinentes para tornar a aula interessante e proveitosa e não mostrar o saber adquirido. Conforme diz o professor Marcos Tuller, existem professores que pensam que o aluno é um arquivo onde o professor deposita o seu conhecimento. Este pensamento é muito equivocado, ainda mais no contexto atual. É complexo dizer, mas há aluno que tem mais conhecimento que o próprio professor. A arte de ensinar a aprender consiste em formar fábricas, não armazém. Isso aqui é outra fase profunda. Quem já trabalhou em fábrica aqui? Alguém já trabalhou em fábrica? Já trabalhou em fábrica? Né, o processo, linha de produção, tem que produzir, tem que bater meta. É uma coisa de louco, né? Você trabalhar numa linha de produção, né? Fabricar o produto, fazer que o produto chegue com qualidade, produzir com segurança sem que haja acidentes.
e fazer com que o produto chegue de forma com uma qualidade, não só o que está dentro, mas é de uma forma que traz segurança ao que está pelo lado de fora, bem encaixotado, bem armazenado, que dependendo do que for, tem que sair em câmara fria. Imagina aí essas vacinas que vieram lá, por exemplo, da Índia, né, em temperaturas negativas, né, muito abaixo de zero, foram transportados aí em avião para chegar aqui e que não fosse uma vacina que fosse mudada, né, fosse se estragasse, né, no percurso. Então teve todo um processo para trazê-la. Então dentro de uma fábrica, né, existe todo um processo para que o consumidor final, né, no caso aí, vamos dizer que é a gente que compra na rua aí, somos os consumidores finais, venha receber aquele produto que saiu lá da fábrica, que passou pelo primeiro consumidor, e que aí ele vai se tornar o revendedor, e dependendo ainda ele revende para outro, até chegar ao consumidor final, que é você, com segurança, com qualidade, um produto bom. Tem todo esse processo. Mas o que é um armazém? Alguém já entrou dentro de um armazém? Põe tudo dentro de um pallet lá, em cima de um pallet, e vai colocar lá no canto lá. Só o camarada do armazém sabe onde está tudo. Botou ali e ficou parado. E às vezes, né, a produção, né, o engenheiro de produção, ele botou lá, ó, esse ano a gente precisa produzir tantas toneladas disso. Mas só que o mercado não foi tão forte quanto ele imaginava. Então vai fazer com que aquilo que foi produzido vire um estoque e vai ficar lá armazenado, sabe-se lá por quanto tempo. Então aquilo ali vai ficar parado. Então a arte de ensinar a aprender consiste em formar fábricas e não armazém. A gente não vai simplesmente fazer um depósito, não é simplesmente pegar ali um arquivo, né, informações e botar dentro de um arquivo. A gente vai formar fábricas, porque a fábrica não para, a linha de produção não para, é em constante processo, constante mudança. Precisamos bater meta, precisamos produzir, é tantos quilos, é tantas toneladas por dia, é uma loucura. Quem trabalhou dentro de uma fábrica sabe como é que é. Troca de turno, é ininterrupto. Então é dia após dia, vamos bater meta, vamos evoluir, vamos produzir, vamos crescer. E existem diferentes mudanças, porque vão se aprendendo formas melhores de produzir, maquinários mais novos que vão ajudar a produção. Então a gente precisa formar fábricas e não armazém, porque às vezes o armazém vai ficar lá armazenado e às vezes esquecido, mas uma fábrica é um constante avanço, modificações, produção diária, bater metas, avanço, é ininterrupto. Então é dessa forma que a gente tem que... É aquilo, né? A frase é profunda, mas aí quando você contextualiza, aí fica melhor ainda de entender. Então passar, né, para um aluno uma forma, ó, ensinar é uma arte que consiste em formar fábricas e não armazém. Essa palavra, né? Profunda. Mas o porquê que ele quis dizer isso? Aí vamos dar um significado, vamos contextualizar, vamos trazer para os dias de hoje, vamos aplicar na vida pessoal das pessoas, para que ela não saia aqui só com a informação, mas com o aprendizado. Segundo o professor Marcos Tuller, o conteúdo deve despertar o interesse do aluno, mas de qual forma uma informação, curiosidade, estudo de caso, dinâmica pode despertar o interesse? Então, como que eu vou despertar o seu interesse? De que forma? Uma informação. Tem informações que realmente são bombásticas. Tem informações que realmente, rapaz, eu não sabia disso. Eu não sabia disso não. Ó, eu não sabia dessa informação não. Meu Jesusinho. Uma curiosidade, deixa eu falar aqui uma curiosidade para vocês. Só uma curiosidade. Você sabia? Rapaz, nunca tinha pensado nisso. Não sabia desse negócio não. Estudo de caso, uma dinâmica,
pode despertar o interesse. Há pessoas que começaram a estudar matemática através da admiração, vendo seu professor ensinar. Sabe aquele camarada que nunca aprendeu matemática, nunca entrou na cabeça dele matemática, nunca entrou cálculo na cabeça dele, mas quando entra um determinado professor, ele começa a admirá-lo. Eu tive um professor assim, ele era físico também e era tenente do exército e pagodeiro nas horas vagas. A forma de ensinar nele era excepcional. E ele, assim, de 5 em 5 anos, saía uma ordem do exército transferindo para outras regiões. E ele até falou: esse é o meu último ano aqui, porque eu já fiz 5 anos e provavelmente o exército, né, deve me transferir. Aí o pessoal: mas professor, mas você não tem como negar isso não? Tem, posso, né? Só que a proposta é absurda. Então, por exemplo, vou te mandar para um lugar aí eles mandam um bônus para ele, que dá 150 mil, 170 mil de bônus, só para você mudar. Aí ele saiu a ordem para ele até conversou com a gente, mandaram ele para Cabeça do Cachorro, lá no Mato Grosso. O local no mapa, assim, é um desenho de uma cabeça do cachorro mesmo. Não tem nada lá, você tem que chegar no local, pegar um barco e ir para Cabeça do Cachorro. Não tem nada. Aí falou assim: eu já tenho uma faculdade lá que eu vou procurar para dar aula, né? Vou ter que mudar com a minha família para lá, porque era vantajoso financeiramente, né? Mas ele foi um professor que eu aprendi, assim, que dava gosto de estudar com ele. Camarada gente boa, camarada que ensinava de uma forma diferente, dava para aprender com ele. E tinha outros que parecia, tinha uma professora que praticamente fazia assim com os cabelos, descabelava. Ela passou no concurso público do IFES, você tem que ver a festa que fizeram, porque ela foi transferida para o IFES. Ela era doida mesmo, ela era doida. Agora esse professor, nós fizemos, nossa sala, fizemos uma festinha para ele de despedida, que ele era super bacana, super gente boa. Ensinava e dava gosto, né, de participar das suas aulas. Quando o professor constrói conhecimento junto do aluno, pode fazer o aluno buscar mais. Se deres um peixe, essa frase eu até adiantei, né, um homem faminto, vais alimentá-lo por um dia. E se ensinares a pescar, vai alimentá-lo por toda a vida. Então, simplesmente, só ensiná-lo, né, pegar um peixe e dar para um homem, ele vai comer o peixe, né, e no outro dia fica como? Agora, se ensiná-lo a pescar, falou: aqui tem um peixe, te desce aqui hoje, mas se você for lá no rio comigo, vamos lá comigo, e a forma de pescar que eu uso é essa, né, você pode pescar aqui todo dia pelo menos um peixe e você não vai morrer de fome. Então, não é simplesmente, né, fazer um paliativo. Prezado professor, antes de entusiasmar o aluno, você precisa estar convencido da importância do ensino. Antes de despertar o interesse no aluno, você precisa conhecer o valor daquilo que expressa e transparecer tal relevância. O aluno precisa enxergar que existe algo a mais na sala da escola dominical e em você, algo que motiva a sair de casa. A aula do professor precisa ser motivadora, criar expectativas para as aulas. E é por isso assim que eu gosto da ideia de um único professor na sala, ou quando muito 2. Essa relação bacana, né? O Guilherme lá é professor, né? Ele sai já da sua casa sabendo que vai assistir uma aula do Guilherme, né? E tem, a gente não vai dizer que não, mas existe. E tem pessoas que dizem assim: não, mas eu só gosto da aula do Guilherme. Não for o Guilherme, eu vou. É por isso que a gente não pode botar escala de pregadores, de professores no mural. Ah, fulano que vai dar aula, nem vem, né? Eu tinha uma professora na 4ª série, eu não gostava dela de jeito nenhum também, ninguém gostava, né? Nunca uma das professoras que no ensino fundamental eu não esqueci o nome, Maria Viegas, professora ruim. Sabe aquela professora que torcia a orelha, beliscão? É essa aí, né, Zé Marco? Naquela época ela era assim, né? Eu já levei uma torção de orelha na 2ª série. Tem até uma sequela, né? Porque até a orelha por causa disso, né? Estava derrubando aqui de novo. Então, assim, não se escate, então por isso que não pode botar. Mas quando é um professor, eu gosto do professor fixo, por causa da relação, né? Cria-se uma relação, né? As pessoas chegar e se relacionar com o seu professor. Não é simplesmente aula. As editoras tentam elaborar grades curriculares com assuntos atuais e atraentes,
Às vezes repetem por causa da faixa etária. Exemplo, hoje uma criança tem 2 anos, amanhã não. E mais surgem novas crianças que precisam aprender aqueles princípios basilares. Cabe ao professor ser inovador. Existem professores que ficam desanimados ou frustrados diante de um assunto que acha que já ensinou e dizem: imagina, esse assunto de novo. Para o professor o assunto pode ser o mesmo, mas o aluno talvez não. Procure achar formas diferentes para trabalhar esse assunto dentro do contexto atual. Então eu posso dizer para vocês, né, que como eu dou aula já há algum tempo, e realmente os assuntos são redundantes, né? Esse livro que nós estamos dando aqui, o verdadeiro pentecostalismo, vocês vão ver que daqui a algum tempo ele vai voltar, o mesmo assunto. Aí você pensa, de novo esse assunto? É porque realmente quem era adolescente alguns anos atrás, né, vai ser jovem, quem sabe adulto, e vai precisar ouvir aquele conteúdo. Mas muito melhor para o professor que já deu aquelas aulas e agora é experiente no assunto, tem mais bagagem, domina o assunto, é muito melhor. Mas tem alguns jovens, né, que são jovens para a vida inteira quase, né? Tipo assim, aquele jovem que não casa, tá lá, é jovem, participa da sala de jovem desde os 16, 17, 18 anos e tá lá com quase 30 anos, não casou, ele falou: pô, esse aqui de novo, né? Porque tá lá na sala de jovem, né? Não foi para a sala de adultos e vai ouvir a lição de novo, né? Precisa se ensinar aos novos jovens. Que hora que é agora, por gentileza? Acho que já é 9h30, né? 9h30, né? Deixa eu ver aqui. Então vamos terminar só essa parte 34 aqui. Oi? 35 eu tô? 36, né? Na verdade eu já li até 36 uma parte, né? Então vamos parar aqui. Salas versus investimentos. Realmente essa lição aqui ela é grande. E na próxima lição, essa primeira lição, eu não vou ler mais na segunda aula. Só vou fazer um resumo do que sobrou, do que restou, que é muita coisa, na verdade é a metade quase, né? Vai até a página 64. Interessante que esse livro ele não tem questionário. E ele tem só 4, né? Só 4 lições? Eu não tinha reparado isso, é verdade mesmo? Sério mesmo? Eu acho que é 4, porque dá uma olhada nesse parte inicial. É 4, aí tem que Realmente é 4. Então. Então tá bom. Já que é 4, não precisa ter tanta pressa, né?